CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia, bom dia. Bom dia, Patrícia Valim, bom dia aos nossos ouvintes, aos colegas do estúdio. Olha, hoje o assunto chama bastante atenção. A gente está no mês de janeiro e a gente já vem falando sobre as questões voltadas ao janeiro branco. A gente vem percebendo as pessoas cada vez mais solitárias, isoladas. A pandemia mostrou muito isso naquela época e até hoje a gente observa também alguns reflexos do que foi aquela época da nossa história. E não tem como separar isso do trabalho, porque é quando às vezes a gente se dá conta de quão sozinhas algumas pessoas são na vida dela. E isso pode causar um problema difícil. E aí você percebe que no meio do trabalho, mesmo com tanta gente, você pode estar se sentindo sozinho. E essa relação pode acabar complicando ainda mais no meio onde você tem que conviver para ganhar o seu salário, para pagar a sua conta, para ter um pouco mais de paz, de tranquilidade, de diversão. É um turbilhão de sentimentos, não é, Andréia? É verdade. E que tema complexo, né? Tema complexo, porque também para a gente dividir bem, né? Querer estar sozinho não tem problema nenhum, né? Tem pessoas que têm uma tendência um pouco mais à reserva, à discrição. Então, não é disso que a gente está falando daquela solidão que anda lado a lado ali com a saúde mental, né? De novo, reforçando aí o janeiro branco. Então, quando isso nos leva a uma possibilidade de solidão e de adoecimento por essa solidão, aí sim a gente tem uma preocupação. E por que a gente resolveu trazer essa pauta hoje, né, Patrícia? Só compartilhando com os nossos ouvintes. Porque saiu um artigo muito interessante na Fundação Dom Cabral, que os ouvintes podem entrar na página lá da Fundação Dom Cabral, que certamente esse artigo vai estar disponível, que ele tem um título até assim, um pouco complicado, diferente. A gente sempre gosta, inclusive, de trazer aqui para a nossa audiência essas terminologias para ir atualizando todo mundo, que o título é Nova Era da Modernidade Gasosa Revela Epidemia da Solidão. Então, eu vou explicar daqui a pouquinho alguns conceitos, mas em grandes linhas, né, é um artigo de uma futurista que inclusive, né, Patrícia, na nossa juventude não existia essa profissão, agora já existe, e existem pessoas muito sérias, né, se intitulando como futuristas, que são aquelas que estudam o futuro, né, da humanidade, das organizações, dos negócios, e é da professora, minha colega, inclusive, na Fundação Dom Cabral, chamada Sabina De Weyck. Então, ela gerou esse artigo aí no dia agora fresquinho, em janeiro, e ela, em grandes linhas, traz, né, o quanto a inteligência artificial e a tecnologia ela tem levado a esse lugar, né, que ela chama até de epidemia da solidão, baseada em estudos, porque as pessoas têm se isolado por conta dessa conexão com a tecnologia. Ela abre o artigo dela numa frase que eu queria ler aqui para os nossos ouvintes, que ela diz assim: em um mundo hiperconectado, nunca estivemos tão sós. E a inteligência artificial começa a ocupar um espaço que deveria ser humano. Então, é uma frase que dá até um certo medo, um receio, né? Mas ela é real, né, Patrícia? Quando a gente vai entendendo essa temática e aonde a inteligência artificial tem se colocado em substituição, então em substituição às companhias, aos afetos, inclusive algumas pessoas até acionando inteligência artificial para mentoria e até para terapia. Então, a gente está, de fato, diante aí de um fenômeno que a gente entendeu que faria sentido a gente trazer aqui para debater com a nossa audiência. E você acha que também isso tudo deu uma piorada com a pandemia? Porque muita gente foi mandada embora, muita gente foi substituída, muita gente dobrou porque muita gente foi mandada embora. Então, houve um agravamento dessa condição, às vezes até um pouco mais severa de trabalho e aumentando cada vez mais a solidão das pessoas. Você acha que tem relação? Eu acho que tem relação. É aquela frase, aquela clássica frase que eu trago muito aqui no nosso IBN Vida Profissional, do autor chamado Amos Oz, que não há resposta simples para problemas complexos, né? Isso é uma complexidade. Eu acho que o elemento da pandemia, sim, pode ter sido um elemento que nos levou para uma condição de mais
solidão, né? Na medida que todo mundo saiu do coletivo do trabalho e foi para as suas casas, né? A gente acabou, de certa forma, se isolando. Mas eu entendo que tem uma conexão mais forte, Patrícia, com tecnologia e com inteligência artificial mesmo. Porque Uhum. eu não sei os ouvintes, eu até sempre reforço isso para os ouvintes, para quem ainda não acionou a inteligência artificial, que é a chamada ChatGPT, mas tem outras ferramentas, é muito assustador, é muito interessante e muito assustador, porque ele está se sofisticando cada vez mais. Então, por que as pessoas têm optado, né, e a autora Sabina traz essa reflexão, por que as pessoas têm optado a estarem mais com IA do que nas relações humanas, inclusive tentando fazer conexões aí de terapia e de suporte mais psicológico? Porque enfrentar as relações humanas exige tempo, você vai lidar com frustração, você vai ter que saber negociar, você tem uma questão de presença e dá trabalho mesmo, né, Patrícia? Imagina você se relacionar, dá o tempo todo esse trabalho. Só que o que ela traz? Ela traz um termo muito interessante chamado relações parasociais. E ela fala sobre o avanço de vínculos sintéticos. Então, o que seriam essas relações parasociais? São interações unilaterais, nos quais uma das partes não cria vínculo emocional porque não tem reciprocidade real. E aí eu nunca tinha parado para pensar, e ela traz um ponto que isso não é de agora, né? Porque essas relações parasociais, elas são, por exemplo, criadas com celebridades, com influenciadores, então você tem uma conexão de muito afeto com aquela pessoa, mas a pessoa nem sabe que você existe, enfim, nem vai se relacionar com você. Só que com a inteligência artificial, com os softwares, com os bots, com os robôs, isso é pior porque do outro lado nem gente tem. Uhum. E aí você começa a substituir o desconforto de ter que lidar com as pessoas e com todas as características, o pacote completo que é se relacionar com uma pessoa, porque você vai para uma inteligência artificial que sequer te questiona, muito pelo contrário, né? Quem usa inteligência artificial e até aqueles aplicativos, por exemplo, de línguas, que a gente acerta uma liçãozinha e ele volta falando assim, nossa, como você é boa, como você é bom, como você é inteligente, né? Porque você nunca erra. O ChatGPT, você pode escrever qualquer coisa antes dele corrigir o seu texto, ele te elogia. Nossa, como você tem um raciocínio tão conectado. Então, se a gente não tiver alerta, e aqui um pouco do objetivo da pauta hoje é alertar não só as pessoas, mas as organizações, as empresas e toda a força de trabalho, de que isso está tomando caminhos de muita repercussão. Tanto é que a autora chama de epidemia. E aí, Patrícia, ela trouxe um dado que eu fiquei assustada, porque ela disse assim, em 2025, foi ano passado, né? Um dos principais usos da IA no mundo passou a ser justamente companhia emocional e suporte psicológico. Olha isso, né? Então as pessoas estão consumindo mesmo. Mas eu te digo uma coisa, eu conheço pessoas que não gostam de falar com pessoas, preferem lidar com máquinas. E não é só no apoio emocional ou psicossocial, não. É no dia a dia. Prefere muito mais fazer uma compra no supermercado e pagar no autoatendimento do que ir no caixa e conversar com a menina do caixa. Entendeu? Prefere comprar alguma coisa na internet e pegar na recepção, porque a portaria é virtual e aí não precisa falar com ninguém da loja, da internet para comprar e não precisa falar com ninguém para pegar a encomenda. Sabe, umas coisas assim que as pessoas gostam. Elas estão se isolando e elas estão gostando disso, Andréia. Isso me preocupa também. Pois é. E aí, se ficar só no campo de gostar, cada um com seu gosto, desde que isso não faça mal aos outros nem a nós mesmos. Qual é o grande perigo, Patrícia? A gente vai deixando de criar habilidades de conexão social. Sim. Né? Porque
eu preciso me relacionar minimamente com as pessoas. Então, a capacidade de empatia, a capacidade, inclusive, para a nossa maturidade, crescimento como pessoas, de sermos confrontadas, de sermos questionadas e fazer grandes reflexões sobre a vida. Então, o que está acontecendo? Ela até traz um dado que a solidão ela já é considerada uma epidemia global. E a Organização Mundial de Saúde, inclusive, já apontou que a falta de conexão social pode ser tão prejudicial à saúde quanto hábitos de risco, como o tabagismo, por exemplo. Olha então, isso. se isso parasse só eu não quero me conectar, e tá assim, eu prefiro, tudo bem, mas todos os estudos, todos os indicadores apontam que vai chegar um momento que isso vai trazer grandes danos à nossa saúde e à nossa capacidade de se relacionar enquanto sociedade. Inclusive, por isso que a gente fez essa conexão também com o Janeiro Branco. Essa autora, ela alerta que como a gente, né, vai desenvolvendo esses vínculos mais profundos com a tecnologia, com a inteligência artificial, quando a inteligência artificial, que não está nos destreinando a capacidade de lidar com frustração, elas de repente vão dar alguma resposta inadequada ali em algum momento de fragilidade emocional, isso pode ter consequências trágicas, inclusive por conta disso, o aumento dos índices de suicídio. Então, temos aí um desafio, né, Patrícia, muito importante para os próximos anos, de agora para os próximos anos, que é a gente reconstruir essa cultura, e aí, né, conectando aqui, sobretudo ao nosso CBN Vida Profissional, das empresas, das relações humanas no ambiente profissional, naturalmente, né, com segurança e segurança psicológica, pertencimento, e não apenas a eficiência tecnológica. Quem cuida aí não tem jeito, a gente tem que falar das lideranças, né, que vai olhar para essas pessoas e ficar muito alerta que isso é um dado de realidade, isso tem mudado a forma como a gente se relaciona, e o trabalho ainda é uma composição em grupo, né? A gente precisa, por exemplo, estamos aqui eu e você conversando, mas tem um colega nosso na parte de toda a infraestrutura, cuidando, depois vai ter um editor que vai fazer eventualmente alguma coisa ou vai publicar. Então a gente tem ainda somos seres sociais que precisamos nos relacionar. Se a inteligência artificial e essa vinculação vai nos tirando essa habilidade de nos conectarmos com o humano, é um alerta que a gente precisa ficar realmente bastante atento, porque vai mudar a composição da sociedade e dos ambientes profissionais. Então, acho que hoje era um pouco desse despertar, né, dessa que eles chamam de modernidade gasosa, que é isso, que é um estágio em que estruturas, relações, carreiras, identidades se tornam tão voláteis e fragmentadas que fica difícil sustentar isso no longo prazo. E aí a gente precisa realmente ficar alerta, porque IA não é, né, terapia, não é ser humano, não é amigo, é apenas aí uma conexão tecnológica que tem substituído o que a gente precisa manter, que são as nossas relações humanas, né? É isso aí, André. É sempre um grande prazer conversar com você todo sábado aqui na CBN Vitória. Sempre. Uma alegria grande. Espero que isso traga grandes reflexões aí para a nossa audiência. E até sábado que vem, com muita conexão humana. É isso aí. Com você aqui no estúdio com a gente de novo. Oba, e sempre. Combinado. Valeu, Andréia. Um bom final de semana para você, meu bem. Até sábado que vem. Para vocês também, um abraço.